O nosso módulo aqui é de filosofia medieval da religião. Por medieval, a gente não pode considerar de modo preconceituoso o interstício entre a Idade Clássica e a Idade Moderna, que foi o modo como os iluministas denominaram esse período histórico. Medievo, então é intermediário, está entre dois topos, a Antiguidade Clássica e a Modernidade, que renasceu as luzes da razão, ou que permitiu o renascimento das luzes da razão, que teriam sido apagadas na Idade Média. Isso é um preconceito historiográfico, não só maledicente, não só com má fé, mas também inconsistente do ponto de vista intelectual. Se você estudar a filosofia medieval da religião e não se impressionar, é porque você não gosta de filosofia, você não entende filosofia. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora, por favor, André, liga a tua câmera se possível. O que eu vou mostrar para vocês agora é que, muito embora tenha havido, de algum modo, um apagamento das luzes culturais, uma suspensão da cultura letrada e, portanto, da produção intelectual, com a queda do Império Romano do Ocidente, até a queda do Império Romano do Oriente, então mais ou menos do século V ao século XV, esses 1000 anos, com a queda do imperador Teodósio I, por exemplo, tá? Que era o imperador na época de Santo Ambrósio e Santo Agostinho, que era um imperador cristão, até a queda do último imperador romano do Oriente, em Constantinopla, de fato, houve uma queda cultural. Só que essa queda cultural é muito menor do que se pensa. Por vários motivos, eu poderia aqui dar uma aula e um curso inteiro. Aliás, eu gosto tanto disso, me interesso tanto por isso, que estou fazendo um curso sobre isso. Que é o curso História da Igreja, numa perspectiva também filosófica e teológica. Porque eu não sou doido. Tá? Não dá para entender a história da Igreja sem a história da filosofia e da teologia. Exatamente porque a teologia é reflexivamente a tomada de consciência de quem é Cristo. Não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista também institucional e moral. Tá? Então você não vai entender nunca a história da igreja sem o direito canônico, por exemplo, que é a explicitação jurídica do corpo de Cristo. Do corpo visível de Cristo, da instituição do corpo de Cristo, que é a igreja. Da mesma forma, você não vai entender a história da igreja sem entender os debates intelectuais que a ameaçaram, que a tornam altamente movimentada. Então, quando o Império Romano do Ocidente cai no século V, na verdade, toda a economia e a estrutura social não cai automaticamente. Então, quando a gente ignora os fatos históricos, ignora as décadas, os séculos, os protagonistas, a gente pensa que apagaram a luz. Ali em 476, mais ou menos, com a invasão do imperador Odoacro, com a queda formal do imperador e, portanto, com a tomada dos godos de Roma, da capital do império, de repente destruiu tudo. E como é que você explica, por exemplo, Boécio? Como é que você explica a atividade intelectual nos mosteiros posterior a essa época? Então, na verdade, o que o Henri Pirenne, que é um historiador muito importante do século XX, mostra é que a queda, a Idade Média mesmo, que é a interrupção do comércio, a interrupção da vida urbana, da vida cultural, da vida intelectual, só ocorre mesmo com a expansão militar muçulmana no século VII. Porque quando os muçulmanos varrem a Península Arábica e o norte da África até a Península Ibérica, é que eles interrompem o coração econômico do Império Romano, que era o Mediterrâneo. E aí sim começa a decadência cultural, a decadência intelectual. Século VII. Acontece que, em 800, Carlos Magno, rei dos francos, recupera a ideia. Vejam bem, a ideia cultural de um império romano. Só que, dessa vez, um império romano cristão, que vai ser a base do Sacro Império Romano Germânico, fundado por Otto I um século depois.
e a base de uma tentativa de reconstituir a cristandade, ou melhor, de recomeçar uma sociedade fundada em princípios cristãos, em que a inteligência vai desempenhar um papel fundamental. O Gabi está comentando que este termo Era das Trevas vem de Dark Ages, que é uma espécie de apagão de registro exclusivo na Inglaterra até a chegada dos missionários medievais lá. Mas algum maluco expandiu isso para toda a Europa e que não faz nenhum sentido. Então vejam só, Carlos Magno, que mal sabia o latim, valorizava sobremaneira o latim. E quando a gente diz valorizar o latim, não quer dizer um apego beuletrista. O que é o beuletrismo? O beuletrismo é frescura retórica. O beuletrismo é querer falar bonito, falar com palavras bonitas, falar todo aviadado. Isso é frescura. Isso é bobagem. Isso é besteira. Nenhum gênio, nenhum gigante é beuletrista. Se você pegar o maior crítico do beuletrismo no Brasil do século XIX, que é o Machado de Assis, você vai ver alguém que domina profundamente a linguagem, mas cujas palavras valem quanto pesa. O que não quer dizer não explorá-las, não usá-las, não se apropriar delas. Então, você pega um gigante como Guimarães Rosa, que, a meu ver, é o segundo maior escritor brasileiro de todos os tempos, ao lado do Machado. Segundo, não em ordem de precedência. Se a gente tivesse que brincar aqui quem é o maior de todos os tempos, eu acho, no Brasil, eu acho que é o Guimarães Rosa. Eu acho que o Rosa é maior do que o Machado. Só que isso é uma brincadeira à parte. Digo uma brincadeira porque todo clássico é incomensurável entre si. Tá? Então, na minha ordem pessoal de preferência, entre os gênios da música clássica, por exemplo, eu acho Bach maior do que Beethoven, que é maior do que Bach maior do que Mozart, que é maior do que Beethoven. Mas isso é suscetível de ser debatível, de ser questionado por diversos critérios, de acordo com o critério. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque até pouco tempo atrás, ninguém conseguia explicar o surgimento da escolástica. E, aliás, a escolástica ela é um mistério cultural. Porque você não consegue dizer assim, a reinserção de Aristóteles no currículo acadêmico gera um Santo Anselmo. Isso não é assim. E muito menos, 2 séculos depois, um Santo Tomás de Aquino. Ou um Alberto Magno. Então a gente vai conhecer hoje uma figura que é luminosa. E eu digo, é curioso dizer uma figura luminosa na época chamada das trevas. A gente está falando de um gênio, de um grande filósofo, de um grande intelectual, de um dos poucos homens que levam a sério o pensamento mesmo, o pensamento lógico, como eu vou dizer. De um homem que era lido e admirado pelos 2 protagonistas da filosofia moderna, que são René Descartes e o Immanuel Kant. O Descartes concordando com o argumento ontológico e o Kant refutando. Mas não interessa se concorda ou refuta. O que interessa é que é um argumento que deve ser levado a sério na filosofia da religião. O argumento ontológico pela existência de Deus, ou da existência de Deus.